Bom dia. Hoje nós vamos retomar os nossos estudos partindo da aula anterior. Nós comentamos a respeito da literatura do modernismo em Portugal, comentamos sobre o escritor Fernando Pessoa e agora nós vamos falar a respeito da literatura africana em língua portuguesa. Bem, alguns países na África também foram colonizados pelos portugueses. A exemplo, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Esses países também foram colonizados pelos portugueses. No entanto, esse processo de independência da maioria desses países demorou um pouco mais do que no Brasil. Foram cerca de 500 anos de colonização. Então, os registros de literatura em língua portuguesa nesses países, eles datam mais ou menos de 1940, né? Um dia desses. Os literatos dividem esse período. Antes existia literatura? Claro que existia. É interessante eu falar isso para vocês. Esse processo de colonização para os países, a exemplo do nosso, ele é um processo de retirada da cultura já existente naquele lugar. É um processo que chega a ser um crime, né? Você desapropria aquele povo da sua cultura, da sua língua, né? E impõe naquela cultura, naquele povo, a sua cultura. Esse é o processo de colonização, ele se dá dessa forma, né? É a destruição da cultura existente naquele lugar, assim como houve também aqui no nosso país. Então, a retomada dessa ideia nacionalista que aconteceu no Brasil também aconteceu na África, só que a mais recente, certo? Então, eles demoraram um pouco mais para que passassem por esse processo de, digamos, de descolonização, tá bom? Então, data aí de 1940. Existia literatura? Sim. Os escritores, eles até dividem, eles chamam esse período anterior da literatura africana de língua portuguesa de oratura, ou seja, ela era passada oralmente. As lendas, né? As histórias culturais vivenciadas ali pelo povo eram passadas de maneira oral, então eles chamam de oratura, né? Então, esse período de oratura, ele foi um pouco maior, tá? Dentro desses países africanos. Esse processo de literatura é que data mais ou menos de 1940, ok? Bem, então, são divididos, esse período de produção literária das colônias, ele ficou dividido em fases, tá? O primeiro período, ele é considerado como uma alienação cultural, ou seja, a cultura do outro era exemplo, era melhor do que a cultura local. Então, é chamado de alienação cultural. A segunda fase é chamada de sentimento nacional, ela é dominada por um sentimento nacional. Então, o escritor, dentro dos seus textos, dos poemas, ele começa a ter um sentimento nacional. E o interessante é que dentro desse período, os poemas eles começam a relatar os processos de discriminação. Então, dentro dos poemas, começam a surgir essa temática desse colonizador, uma revolta contra esse colonizador por esse processo de discriminação e de retirada de cultura, tá? Então, tinha esse processo aí de resistência e de revolta. Uma outra fase é chamada de independência. Esse processo de independência deu-se na literatura pelo orgulho de ser africano, orgulho da religião, das danças, da culinária, orgulho da cor. Então, um momento também importante foi a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos, que aconteceu
em 1974, ela foi de fundamental importância para esse processo de descolonização desses países africanos. E esse período é que, um pouco antes, começam a aparecer dentro dos textos esse sentimento, essa vontade de independência da cultura, né? Eles começam a falar, dentro da literatura começa a falar o orgulho da sua própria cultura, né? O orgulho da sua história, o orgulho das suas tradições. Então, esses são os comentários, tá? Essas são as fases da literatura africana de língua portuguesa, ok? Fica